Muito bem-vindos ao Visão Liberal. Aqui é o lugar onde o liberal raiz analisa as notícias do Brasil e do mundo. Turma, nós vamos falar aqui hoje sobre a PEC da transição, ou PEC fura-teto de gastos, pode chamar como quiser, né? E a questão que nós vamos olhar aqui é o que tem dentro dessa PEC e o quanto ela pode ser danosa no médio e longo prazo. Porque no primeiro momento o argumento é vamos furar o teto para pagar o Bolsa Família, um novo programa aí que vai voltar a chamar Bolsa Família. Só que, na verdade, isso daí já estava previsto no orçamento do governo e o que está sendo feito nessa PEC é uma liberação de gastança muito superior a isso que está sendo falado. Então, é isso que nós vamos analisar. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Maurício, mais conhecido como MDR. Se você curte esse conteúdo, já pare agora, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, considere inscrever e clicar no sininho. Então vamos para o vídeo. Olha, turma, essa notícia aqui está no UOL, na página de política, e aqui já começa a chamar a atenção para uma coisa, né? Vitória do Lula no Senado aprova a PEC da transição e o texto segue para a Câmara. Então, assim, quem achava que o Lula ia enfrentar algum tipo de dificuldade no Congresso, tudo bem que o novo Congresso ainda não tomou posse, mas isso daí está muito enganado, tá? Porque, para resumir, os políticos, você não compra um político, você aluga um político. Então, assim, no momento em que estava interessante os políticos ficarem do lado do Bolsonaro, porque tinha recurso, eles estavam do lado do Bolsonaro, agora o Lula está no poder e tem a caneta na mão, eles vão tudo para o lado do Lula, e a votação, com a aprovação aí, com 64 votos a favor, é a maior prova disso. Então, não importa que quando assumir o novo Senado, não vai ser muito diferente disso. Então, quem tem alguma ilusão com relação a isso, já pode tirar o cavalinho da chuva. Então, vamos ver agora o que nós temos aqui em termos de o que tem dentro da PEC e o que é que assusta. A primeira coisa que eu queria falar sobre isso é, dentro do texto da PEC, foi colocado um parágrafo falando sobre a MMT, que é a Teoria Monetária Moderna. O que é isso daí? Basicamente, é uma teoria onde diz que o governo pode imprimir moeda o quanto quiser para fazer frente aos seus gastos, porque isso não causa inflação, não tem problema nenhum. E isso é mágica contábil, né? Isso daí não existe na prática. Esse negócio, esse MMT, ele vem lá, a raiz disso são os conceitos keynesianos de economia. Só que Keynes, se tivesse vivo, na verdade ele deve estar se revirando no caixão com tudo isso daí, porque não foi isso que ele falou. O que ele criou foi uma teoria anticíclica, ou seja, o que ele dizia era, em momentos de crise, o governo deve, não só pode como deve, injetar dinheiro na economia, que é uma atitude anticíclica, ou seja, a economia está caindo, o governo injeta dinheiro para contrabalancear isso e minimizar a crise. Mas ele jamais disse que isso daí era uma coisa para ser infinito. Ele só disse que no momento de crise você faz essa ação e depois você vai retirando esses estímulos. Isso daí foi totalmente distorcido ao longo do tempo, simplesmente porque para os políticos, quanto mais dinheiro para gastar, melhor. Então eles distorceram essa ideia e agora tem aí essa teoria monetária moderna, né? Então, assim, é muito fácil de rebater essa teoria monetária moderna. E a maneira simples é, se o governo pode imprimir dinheiro infinitamente, ele não precisava cobrar imposto. Então, assim, para que ele precisa de arrecadação de impostos se ele pode imprimir dinheiro? Então, é só você jogar essa pergunta que você já vê o quão maluco é essa história da teoria monetária moderna. Agora, os políticos gostam disso e o Lula é um desses que gosta e ele já falou isso. Ele falou assim, olha, não tem problema nenhum de imprimir dinheiro. A gente tem lá a impressora e a gente pode imprimir o quanto quiser. Então, isso é o que está na cabeça dele. E outra coisa que eu quero falar é sobre a possibilidade do Haddad no Ministério da Fazenda. Na verdade, o problema não é o Haddad estar no Ministério da Fazenda. O Haddad é um posto do Lula. Então, assim, o Haddad no Ministério da Fazenda significa que o Lula vai dar as cartas. O Lula vai fazer o que ele quiser e a cabeça dele é essa de que pode imprimir dinheiro, pode furar teto de gastos e tal. Por que está sendo feita essa PEC? Porque existe a lei de que, criada lá no governo do Temer, né, com o Meirelles, do teto de gastos. Então, assim, isso foi muito saudável para o Brasil. Isso limita muito esse tipo de coisa. Só que o que o Lula está fazendo é
colocando nessa PEC uma maneira de burlar essa lei que já estava estabelecida e que era positiva para o país. Então, quando a gente olha aqui, o que diz a aprovação? Primeira coisa, flexibiliza em 145 milhões. Estava falando em 200 milhões, mas na verdade aqui coloca 145 milhões. Primeira pulo do gato aqui no orçamento estava previsto o Auxílio Brasil de R$450 por família, né? E aí a promessa de campanha era ir para 600. Então, o que deveria fazer? Essa diferença de R$150 para colocar no fora-teto, se fosse o caso da argumentação. Só que o que eles fizeram? Na proposta, ela tira todo o orçamento, tanto os 450 quanto os 150 para chegar nos 600, do orçamento e deixa fora do teto. Fala assim, isso aqui a gente vai gastar a mais. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que tem mais um monte de penduricalhos. Então, ele aumenta o poder do governo de jogar verbas de um lado para o outro, porque esse espaço que ele deixou no fiscal, né, ou seja, aquele previsto para pagar o Auxílio Brasil, sobrou no orçamento e é meio que, olha, eu posso fazer o que eu quiser, não preciso dar satisfação para ninguém. Resumindo aqui, falando de uma forma bem fácil. A outra coisa também, olha, tiraram o auxílio gás também do teto, né? E tem uma coisa aqui que é a história das emendas do relator, né? Que antes era orçamento secreto, agora é emendas do relator. O que acontece? Tem um gasto extra de 23 bilhões, que isso daí, na verdade, é a mesma coisa que o Bolsonaro fazia lá com o orçamento secreto, vai continuar o orçamento secreto em 2023. Esses 23 bilhões fora do orçamento para pagar os congressistas. Então, por isso que eu estou dizendo que quem se ilude de que o Congresso vai ficar contra o Lula está enganado, porque 23 bilhões você compra muito congressista. Então, é isso daí que está acontecendo na prática. Agora, para resumir, com relação aqui à visão liberal, o que acontece? Isso daí a responsabilidade fiscal, ela simplesmente vai ter consequências. Então, num primeiro momento, esse dinheiro vai ser injetado na economia, de uma forma ou de outra. O governo sempre faz um mau uso do dinheiro, porque para ele injetar dinheiro na economia, ele usa empresas estatais e programas que tem um monte de gente pendurada nesses programas, funcionário público e tudo mais, e o dinheiro, no final das contas, esse dinheiro ele chega pouco na ponta lá da economia, ele é muito consumido pela máquina. Então é muito ineficiente e acaba não gerando o resultado que poderia gerar se realmente esse dinheiro fosse injetado direto na economia. Agora, o grande problema do estouro do teto de gastos é a responsabilidade fiscal, que vai impactar nos juros, e aí nós vamos ver esse impacto já nos juros aqui no gráfico a seguir, e pode impactar também na moeda, porque os gringos vão olhar e falar, olha, esse governo não é responsável, eu não vou colocar meu dinheiro aí, e vão embora, e aí o dólar pode disparar com isso. Então vamos ver como é que está o gráfico dos juros primeiro. Olha, quanto à precificação de mercado, não há argumento. Então esse gráfico aqui é o gráfico dos DIs futuros. O que acontece? Ele vem aqui nessa tendência de alta já, e a gente sabe que a Selic está confirmada a 13,75, e aí o que aconteceu? Aqui foi o momento das eleições, então os juros estavam aqui numa decisão. Se um candidato ganhasse, ele iria para cima, se outro candidato ganhasse, ou ele ia continuar nesse patamar, ou então ele viria para baixo. Mais provável para baixo. Agora, quando o Lula ganhou a eleição, o que ele fez? Ele saiu desse patamar aqui de 11% e veio aqui para o patamar de 14%. Então essa foi a primeira resposta que o mercado deu com relação ao discurso do Lula, que é um discurso de responsabilidade fiscal. Agora, o que aconteceu? O juros deu uma corrigida aqui para o patamar de 13%, né, a metade aqui, 50% dessa perna de alta, e ele está estacionado aqui. Por que ele está estacionado aqui? Ele está esperando a aprovação da PEC. Então, como está em negociação no Congresso, dependendo do tipo de negociação, se for muito ruim e o mercado não gostar, esse juros aqui volta para o patamar de 14% e talvez até mais do que isso, rompa esse topo. Se não for tão ruim, ele pode voltar aqui para o patamar de 11%. Mas então, assim, aqui no gráfico a gente mostra a consequência imediata que vai para o cidadão, porque esses juros é os juros que você vai pagar no financiamento da sua casa, do seu carro, da sua geladeira e tudo mais. Então, não adianta falar que isso daqui vai ser bom para o povo. Não, isso daqui, na veia, vai ser ruim para o povo, porque você aumenta juros, você diminui a capacidade de compra.
E o outro ponto que eu queria mostrar é sobre o dólar. Esse daqui é o gráfico do dólar futuro. Então, é o gráfico mensal. A gente vem aqui, olha, de uma situação onde esse dólar estava reduzindo, né? E aí o que ele fez aqui? Um processo de fundo e reverteu aqui para um processo de alta. Então, a gente já vê, para quem conhece análise técnica, a gente já vê aqui um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo. Isso daqui é uma tendência de alta. Então a gente vê aqui, como é um gráfico mensal, a gente vê que no médio e longo prazo a tendência do dólar é de subir. E a velocidade dessa alta vai depender do tamanho da responsabilidade fiscal. Então, assim, a recomendação aqui é, se você quer fazer um investimento de longo prazo, está pensando em previdência ou investimento para os seus filhos, faça em moeda forte, faça em dólar, faça em euro, de preferência em dólar, que é a principal moeda do mundo. E porque no longo prazo não tem jeito, o real vai se desvalorizar e isso é inevitável. A questão é, ele vai se desvalorizar com mais velocidade se você tiver um governo muito irresponsável, com menos velocidade se você tiver um governo razoavelmente responsável. Então agora, para concluir, o resumo da história é que essa história da PEC já mostra exatamente qual que vai ser a direção do governo. Vai ser uma direção de gastança, vão ser 4 anos de irresponsabilidade fiscal, de aumento de gastos, aumento de juros e provavelmente aumento de dólar. Isso quer dizer que o mercado de ações vai cair? Não necessariamente. O mercado de ações, a gente tem um período assim que pode ser também de inflação mais duradoura, tá? Então a inflação ela vem em queda, ela simplesmente pode parar de cair e ficar num patamar de 7, 8% aí por 4 anos. Simplesmente porque quanto mais o governo gasta, quanto mais ele imprime de dinheiro, mais inflação vai ter. Isso daí é inevitável, tá? Então, a gente pode ter esse contexto. E num cenário inflacionário, você tem boas empresas que conseguem repassar preço e conseguem manter os seus juros, os seus lucros e ter bons resultados. Então, vão existir oportunidades a partir do ano que vem para comprar boas empresas na Bolsa de Valores, tá bom? Então, essa é a mensagem do Liberal. Se você curtiu esse conteúdo, ficou até aqui, por favor, antes de ir embora, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, considere inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Valeu, um abraço.